Segunda-feira a aula foi uma introdução sobre cosmologia, sobre o cosmos, sobre as origens do cosmos. Ontem foi sobre estrelas, energia e cosmogênese dos elementos. Até indo para casa, eu briguei com o Hilda que ontem basicamente a aula foi de como ir do 1, Carolina, até o 118. Viu isso, né? Como ir do 1 até o 118, tá? Mas não na aritmética, né? Mas sim na química, na física nuclear, tá? Hoje o professor Hilda vai falar sobre relatividade especial, relatividade restrita e contar algumas histórias sobre a descoberta do mesopio e o professor César Latz, com o qual o professor Hilda trabalhou. Amanhã vai ser sobre relatividade geral, na quinta-feira, e na sexta, que é a quinta aula, a última aula, vai ser sobre problemas em aberto. Problemas em aberto da física. Da física, energia escura, matéria escura, partículas hiperenergéticas. Lembrar que isso aqui é uma atividade do programa de extensão Cine Debate, atividade de educação científica e cultural, que eu coordeno, e também do curso de licenciatura em física. A gente tem vários alunos da licenciatura em física aqui, tem também da licenciatura em matemática e de outros cursos. Tem aluno de ADS, tem aluno de processos gerenciais, tem alunos do técnico, tem alunos do médio, né? Tem uma outra aluna de IDS, então é legal ter alunos ali de ensino médio também. É bacana ter essa diversidade de pessoas interessadas por temas de física moderna e contemporânea, tá? Então, passo a palavra para o professor Hilda. Eu queria novamente agradecer imensamente o professor Hilda pela presença dele aqui nesse nosso minicurso de astrofísica. Obrigado. Bom, no final do século XIX, houve uma experiência notável que, além da excepcionalidade da construção, ela teve como característica como construir instrumental de precisão. Foi feito por dois, na verdade, engenheiros americanos, Michelson Morley, e o problema crucial era a possibilidade da existência do éter. Quer dizer, se existia algum meio no qual ondas eletromagnéticas poderiam ter a condição de se propagar. A experiência foi um instrumental excepcional. Os Estados Unidos, embora não fosse uma potência científica, já nessa época era uma potência econômica. E a engenharia americana havia resolvido toda uma enorme quantidade de problemas. Nesse caso, o problema a resolver era como construir um interferômetro com o máximo de precisão possível. Isso foi possível e a conclusão dessa experiência foi a não existência do éter e o que acabou dando como consequência a constância da velocidade da luz em qualquer sistema de referência. Einstein, em 1905, publicou os 4 famosos trabalhos, dois deles exatamente relativos ao que seria a relatividade restrita. E o curioso que Einstein sequer tomou conhecimento da experiência. Ele não sabia que havia uma experiência.
O que ele fez, ele era um teórico de um nível absolutamente excepcional. O que ele fez foi pegar as equações de Maxwell, bem anteriores às experiências de Michelson-Morley, e, olhando a formulação das equações de Maxwell, ele concluiu que a luz deveria ser constante, independente do sistema de referência. A conclusão de Einstein foi absolutamente notável. Bom, então, para introduzir basicamente a descoberta do meson pi, eu vou começar a formulação da relatividade restrita e, eventualmente, hoje nós vamos ter uma temática que vai ser, conforme o caso, por vezes volta a proposições que eu já tenha feito. Então, vamos começar. Constância da velocidade da luz. Então, isso é fundamental. O segundo ponto fundamental é não existência de sistemas de referência privilegiados. Não há sistemas de referência que tenha qualquer privilégio com respeito a qualquer outro sistema de referência. Sistema de referência, desde que seja um sistema referencial, é um sistema com igual possibilidade como qualquer outro. Note que, quando eu introduzo o termo inercial, eu estou supondo eventuais movimentos uniformes, com velocidade uniforme, um sistema com respeito ao outro. Então, vamos indicar esquematicamente a possibilidade do sistema de referência, qualquer sistema de referência inercial, ter igual valor. Essa conclusão que eu estou apresentando é algo que, na verdade, foi visto depois na relatividade geral, sobre a qual vamos falar amanhã, de que se nós nos deslocamos para qualquer ponto do universo, a métrica correspondente, tomando como referência esse ponto onde nós nos deslocamos, tem iguais características como qualquer outra. Ontem eu falei sobre isso. Se nós estamos na Terra, a nossa grande referência é a nossa galáxia. Então, com respeito à nossa galáxia, nós temos a possibilidade de estabelecer uma parametrização. Agora, se sairmos da nossa galáxia, fomos para qualquer outra, o raio do universo sobre o qual eu falei ontem é o mesmo. Na verdade, a maneira de apresentar o universo como uma esfera é uma espécie de força de expressão para tornar compreensível. Quer dizer, esferas são mais fáceis de entender do que qualquer
formulação que possa se tirar a partir, essencialmente, do espaço que nós chamamos espaço riemanniano. Quer dizer, o espaço que, na verdade, é definido por meio de coordenadas que não são as euclidianas. Então, muitas vezes, na esquematização que eu faço, na verdade, eu faço tudo virar euclidiano, mas não é a realidade. Quer dizer, o espaço riemanniano, o espaço de gravitação de Einstein, obedece exatamente a esse problema ligado à distribuição de grandes massas. Então, vamos começar a formulação. Distâncias são contraídas. Tá, eu estou apresentando sem um formalismo mais completo, eu estou apresentando o essencial que vou utilizar. Tempos são dilatados. No limite de altas energias e, em geral, energia total, já vou explicar o que é energia total. Então, a energia depende de 1 menos beta ao quadrado. 1 menos beta ao quadrado é algo que aparece toda uma porção de vezes e ele é representado por uma letra grega, gama, que é o inverso de raiz de 1 menos beta ao quadrado. Agora, se nós pensarmos nas velocidades que temos acesso, essas velocidades são sempre muito pequenas quando comparadas Bom. Só para esclarecer eles um pouquinho, o beta, o que é o beta, né? O beta é quanto a velocidade do referencial está em relação à velocidade da luz. O beta é a velocidade dividido por c, tá? Então, de acordo com a relatividade restrita, né, os comprimentos contraem e os tempos dilatam com aquele fator raiz de 1 menos beta ao quadrado, né? Dependendo da velocidade em relação à velocidade da luz. O beta é V sobre C, tá? É isso que ele concluiu. Ali tem energia de repouso, embaixo a energia total, e tudo depende desse fator 1 sobre raiz de 1 menos beta ao quadrado, onde o beta é quanto
na verdade, qual é a porcentagem que a velocidade está em relação à velocidade da luz, né? Tá, então, agora, corpos macroscópicos dificilmente vão apresentar um beta, exatamente a velocidade relativa à velocidade da luz. Corpos macroscópicos dificilmente chegam a essa situação. Einstein, na verdade, durante muito tempo foi contestado por toda uma série de razões. Uma é a excepcionalidade das afirmações e a outra a dificuldade experimental de se chegar à possibilidade de encontrar situações nas quais a verificação pudesse ser feita sem qualquer problema. Mesmo quando se pensa em elétrons, acelerar elétrons numa velocidade onde a constatação da formulação de Einstein pudesse se tornar possível, era algo que apresentava dificuldade. Quer dizer, se pegarmos um potencial ou uma diferença de potencial excepcionalmente elevada, quanto seja, por exemplo, 10 kV, regresse à década de 30. Tomamos 10 kV, é um valor relativamente pequeno, quer dizer, dá uma velocidade relativamente pequena e o resultado com respeito à eventual medida que poderia ser feita de deflexão por campo magnético acabaria dando resultados que, dentro da margem de erro, não chegaria a comprovar essa equação. M0 C ao quadrado, muitas vezes acaba sendo chamado como massa de repouso e o equivalente energético em termos de radiação, exatamente a possibilidade de conversão, era algo que não havia qualquer possibilidade de se obter na época. Então, vamos voltar com uma narrativa da famosa experiência da descoberta do meson pi. Um cientista físico japonês, Yukawa, trabalhando no Japão, fez a formulação de que campos de força, uma extensão das ideias de Faraday, campos de força poderiam estar associados a partículas do gênero bóson. Quer dizer, bóson é um conceito que apareceu depois, mas eu vou estar usando retroativamente. Então, Yukawa conceituou que campos de força gênero nuclear, se conhecia já muita coisa sobre núcleo atômico, mais ou menos na década de 30. E Yukawa fez uma extensão. Ele admitiu que, assim como
elétrons têm uma interação, aliás, é uma interação mais que conhecida. Cargas elétricas têm uma ação, cargas elétricas negativas se repelem, cargas elétricas positivas se atraem. Cargas elétricas positivas eram conhecidas. Eu vou fazer uma referência mais significativa sobre isso mais tarde. Mas a ideia de que o fóton seria o bóson portador da interação era algo relativamente novo. Eu estou falando década de 1930, estou regressando mais de 80 anos atrás. Em termos de interação nuclear, ainda mais complicado, porque relativamente muito pouco era conhecido no que dizia respeito à interação nuclear. Então, supor que a interação nuclear poderia ser causada por uma partícula material que, agindo entre cargas nucleares, pudesse dar origem a algum gênero de interação, era realmente excepcional. Lattice tomou a ideia a sério. Certas experiências já haviam sido feitas na época, e essas experiências evidenciaram um novo tipo de partícula, que era o míon. O míon havia sido evidenciado com duas possibilidades de carga, positiva ou negativa. O que se conhecia do míon é que ele era pesado, medições feitas utilizando emulsões nucleares de uma maneira sistemática evidenciaram que a massa era relativamente grande, da ordem de 200 vezes a massa do elétron. Então, o míon já havia sido evidenciado. Tinha uma massa relativamente grande. Sob certo aspecto, próximo da previsão de Yukawa. O inconveniente que tinha que a partícula correspondente à intermediação da força nuclear, que aliás até recebeu o nome de mesotron, depois mudado para meson, essa interação com a matéria nuclear era relativamente fraca. Toda uma série de experiências críticas haviam sido feitas e era evidente que alguns centímetros de ferro, por exemplo, eram atravessados com relativa facilidade exatamente pela partícula que é o míon. Hoje é o míon. E que, numa determinada época, chegou a se supor que pudesse ser o meson de Yukawa. Então, era absolutamente claro que não podia ser. Então, nessa época foi que Lattice tomou conhecimento de possível partícula que poderia ser a intermediária
o bóson intermediário das interações nucleares. A meia-vida, quer dizer, apesar de se ter certeza que o míon não poderia ser a partícula de Yukawa, a meia-vida tinha sido medida, era da ordem de microsegundos, vamos chamar de Z microsegundos. Daqui a pouco eu vou voltar. Quer dizer, era um certo número de microsegundos a meia-vida correspondente. Então, isso era conhecido, e era conhecido que a massa deveria ser da ordem de grandeza de umas 200 massas eletrônicas. Bom, Lattice estava trabalhando no laboratório que o supervisor era Powell. Aliás, outro físico que também estava trabalhando, que interagiu com Lattice, trabalhou com Lattice nessa ocasião, era o Occhialini. E a ideia do pion apareceu. Pion, ou meson de Lattice, era uma partícula que não existia evidenciada de nenhuma maneira. Era teorizada e, como toda uma série de situações em física, é necessário construir um conceito ligado que permite uma descrição de uma maneira clara. Então, as evidências que havia era o míon com uma meia-vida da ordem de Z microsegundos, depois ela foi determinada claramente. Então, de 2,2 microsegundos. Não, então eu daqui a pouco vou chegar ao valor. Não, aliás, eu vou precisar disso, vou precisar do raciocínio. Então, basicamente, se tinha absoluta certeza que o míon não existia como partícula, fazendo parte digamos, do conjunto de partículas da natureza com facilidade de observação. Então, a ideia era algo da ordem de microsegundo. Então, vamos começar com os raciocínios importantes. Então, algo que tem uma meia-vida da ordem de microsegundo, se está com velocidade da luz, vai percorrer 300 metros. Então, para percorrer 300 metros, a velocidade deveria ser a velocidade da luz. Nós estamos no ano 1947, 70 anos atrás.
toda uma série de observações sobre relatividade especial ainda não tinham sido feitas. Ou, digamos, tinham sido feitas, havia toda uma série de problemas contraditórios ligados. Bom, vamos levar a relatividade a sério. Se partículas são criadas com uma energia suficientemente grande, a essa energia vai corresponder uma velocidade também muito grande, e a partícula, ao invés de percorrer 300 metros, poderia percorrer com facilidade distâncias da ordem de quilômetros. Então, para que isso acontecesse, seria necessário que o beta tivesse um valor relativamente próximo de 1. Então, isso estaria ligado exatamente a uma energia extremamente alta. Então, se essa partícula fosse criada com uma velocidade extremamente alta, ela poderia percorrer, ao invés de 300 metros, eventualmente distâncias da ordem de 10 quilômetros. Vamos pensar na atmosfera terrestre. A atmosfera terrestre, e isso era bastante bem conhecido, a atmosfera terrestre, evidentemente, vai ter uma pressão que vai diminuindo com a altura. Então, à medida que diminui a pressão, com respeito à altura, isso é uma indicação de que eventual partícula que tem que atravessar encontra cada vez mais matéria. Então, a atmosfera terrestre com uma altura de 5.500 metros, temos meia atmosfera. Então, meia atmosfera significa que, se meia atmosfera está para baixo, meia atmosfera está para cima. Bom, havia experiências feitas com balões a alturas excepcionalmente elevadas, que justamente serviram para evidenciar uma outra partícula do gênero também difícil, que era o pósitron, a antimatéria do elétron. Então, o pósitron foi descoberto por meio de observações feitas com balões. Então, vamos construir a ideia. Estamos mais elevados, numa altura maior, aparentemente existe a possibilidade de, vamos dizer, produzir novas partículas. Eu falei em 5.500 metros de altura, meia atmosfera, vamos dobrar 11.000 metros de altura, 1/4 de atmosfera. Balões de hélio podiam subir muito mais.
Só que as emulsões nucleares que chegaram a ser usadas numa escala maior na época, elas não comportavam situações de altura muito elevada. Lattice, e aí a genialidade do Lattice, ele imaginou que, muito provavelmente, a partícula de Yukawa deveria ser produzida de alguma forma indiretamente por prótons que já se tinha uma ideia que era a partícula predominante do sistema solar e do universo. Prótons vinham do espaço. Prótons... Quem produz prótons? Quem que produz prótons? Eles estão o tempo todo no espaço. Supernovas, estrelas. Então, e bombardeiam a Terra. Mas quem produz? Quer dizer, eles têm um determinado fluxo que atravessa a Terra. Então, o gás predominante da atmosfera é o nitrogênio. Tem oxigênio também. 80% nitrogênio, 20% oxigênio. Então, prótons mais nêutrons produzem, muito possivelmente, com prótons extremamente energéticos, produzem uma reação de divisão total. Agora, o que interessa, e que Lattice evidenciou, é de que partículas muito energéticas poderiam encontrar os gases da atmosfera individualizadamente. Então, próton mais próton poderia ser a origem de um fenômeno novo. Então, próton mais próton poderia eventualmente dar os dois prótons iniciais mais algo novo. Bom, emulsões nucleares que eram utilizados na época, que era uma das formas de evidenciar a presença de partículas, essas emulsões nucleares deveriam evidenciar a presença dessa nova partícula. Emulsões nucleares foram levados para o Mont Blanc, aliás, na verdade, um local especial do Mont Blanc chamado Pic du Midi. E traços diferentes apareceram. Não dava para falar nada a respeito. Bom, aí Chakaltaya entra na história. Chakaltaya é uma
região dos Andes, situado justamente a 5.500 metros de altura. Eu estive lá. E corresponderia exatamente a uma altura na qual, possivelmente, produção que pudesse estar vendo encontrava meia atmosfera. Então, é um jogo de adivinhação. Toda descoberta, algo completamente novo, é um jogo de adivinhação. Lattes sabia que não poderia ser o míon. A hipótese que devia ser provavelmente alguma partícula que a certa altura desse como resultado o míon. Então, raciocínio. Microsegundo dariam 300 metros, eventualmente, talvez 10 quilômetros, um míon muito energético. Então, vamos supor que a meia-vida possível dessa nova partícula fosse bem menor do que a correspondente ao míon. Então, esse jogo de adivinhação passa por o eventual pensar em 1/10 de microsegundo, 1/100º de microsegundo e por aí. Então, vamos fazer a tentativa com 1/100º de microsegundo. Quer dizer, 10 a menos 8 segundos. 10 a menos 8 segundos, na velocidade da luz, a distância percorrida seria 3 metros. Se produzido de uma forma tal que a sua energia, a energia da produção da nossa incógnita, fosse bem maior, isso iria significar a possibilidade de percorrer uma distância maior. Só que nós estamos nos 3 metros. Algo que tem que percorrer uma distância bem maior, teria que ter uma energia bem maior. E com um inconveniente, a partícula é produzida, como a meia-vida é curta, que a meia-vida funciona de 2 jeitos. Um, fazendo com que ocorra o decaimento, e outro, ela, para continuar, perde-se uma proporção relativamente grande. Então, emulsões nucleares foram colocadas, ano 1947, foram colocadas em Chacautaya. Occhialini, que estava com Lattes nessa experiência, Powell, que ganhou o prêmio Nobel, não estava. Ele dirigia o laboratório à distância. Era um grande laboratório inglês.
Occhialini tinha feito observações de que as emulsões nucleares de uma empresa britânica chamada Ilford, as emulsões nucleares da Ilford tinham traços relativamente tênues na maior parte das situações. Ele fez toda uma série de acréscimos e nesses acréscimos ele colocou boro. Então, boro dava um tracinho mais robusto. A hora que eu digo tracinho mais robusto, quer dizer que a hora que se olha com o microscópio, ele aparece um pouquinho mais nitidamente. Foram observados algo da ordem de uns 30 tracinhos que, analisados, evidenciavam algo extremamente curioso. Essas emulsões eram feitas de quê? Era um gel? O que era essas emulsões? Não, um gel. Era um gel. É um gel fotográfico. Era um gel fotográfico de prata que era ionizado e a ionização é que dava o caminho. Então, o que foi obtido eu estou particularizando para o Pi+. Então, o que se via como consequência, eu já vou explicar com mais detalhe, era algo do tipo chegada um pequeno traço na emulsão correspondente a ela ainda está presente e um traço mais longo e depois uma continuação. O pion decaindo no mion e depois o mion decaindo no elétron. O pion decaindo no mion e daí o mion do pósitron. O mion decaiu no elétron e o pion decaindo no mion. O mion deveria ter uma partícula para conservação do número de leptons. O pion tem spin 1. E ele decai em duas partículas de spin meio. O mion decai em 3 partículas. Mas o que se vê é, na verdade, a única que se vê é o elétron. Então, neutrino que aparece, que não tinha sido descoberto ainda, era uma partícula adivinhada, só que é uma partícula adivinhada que não era detetada, não havia como detetar. Então, o que se consegue detetar são partículas carregadas, tipo pion,
Pi+, tipo μ, Mi+, aqui no caso, e elétron. O elétron, como é uma partícula leve, dá um traço relativamente fino. Então, havia algo da ordem de algumas dezenas dessas chapas para analisar. Não se sabia possível meia-vida. Quer dizer, a meia-vida era presumida. Eu falei 10 a menos 8 segundos, mas na época não se sabia. Então, isso acabou resultando no artigo publicado em 1947, nas quais os autores eram exatamente os citados. Powell, diretor do laboratório, Lattice, brasileiro estagiando no laboratório, e Occhialini, o italiano, também estagiando no laboratório. O curioso de Occhialini, apesar dele ser algo que poderíamos classificar como um dos melhores físicos instrumentais do mundo, ele não era contratado porque ele era comunista notório, conhecido, então laboratórios ingleses não contratavam. Mas ele fez parte, quer dizer, o Powell teve, pelo menos, a integridade de colocar o nome do Occhialini. Então, artigo publicado. O Occhialini não recebeu o prêmio Nobel também, nem o Lattice não recebeu. O Occhialini não recebeu o Nobel. Não. O Occhialini, tanto Lattice como o Occhialini, eu sempre mantive diálogos. Eu conhecia bem. E ele perdeu 2 prêmios Nobel, porque ele era um instrumental, assim, em termos de física, notável. Numa experiência anterior que ele fez com outro físico inglês chamado Blackett, que ganhou o prêmio Nobel por ter idealizado um sistema que permitia evidenciar passagens de partículas para uma câmara de Wilson. Eu daqui a pouco vou contar histórias de câmaras de Wilson. E ele idealizou um instrumental eletrônico que podia detectar a chegada da partícula de uma maneira automática. E Blackett ganhou o prêmio Nobel por esse dispositivo. Occhialini não ganhou. Então, Occhialini conta a história que ele perdeu 2 prêmios Nobel. Então, Câmara de Wilson. O Lattice não ganhou o prêmio Nobel, mas ele ganhou uma Câmara de Wilson extremamente sofisticada. Nessa época, era 1953, eu era aluno do curso de Física e o que se chamaria na época bolsista de iniciação científica do Lattice. Então... Mas já tinha, não tinha FAPESP nem CNPq. Não tinha. Era bolsista, entre aspas, né? Não tinha nada. Não. Quer dizer, se trabalhava como voluntário. Bolsista voluntário. Então, era bolsista voluntário
mas o nome técnico hoje é iniciação científica. Na época não existia isso. E aí a Câmara de Wilson chegou. Câmara de Wilson chegou e tinha que levar a Câmara de Wilson para Chacautaia. Então, como eu era, na ocasião, uma das pessoas que provavelmente melhor conhecia a eletrônica em São Paulo, lembra, eu estou falando de 1953. A situação era de um conhecimento completamente precário. Então, eu fui consultado, me perguntaram, você não quer levar uma Câmara de Wilson para Chacautaia e ajudar a montar? Então, bom, primeiro eu nem sabia o que era a Câmara de Wilson, aí me deram os detalhes, algo impressionantemente engenhoso. Aliás, aquela pesava algumas toneladas, né? Não é? É algo que, quando uma partícula atinge, ela dá uma expansão, essa expansão provoca uma condensação do fluido presente. Essa condensação do fluido presente pode evidenciar traços de partículas que chegam. Então, ocorre centros de condensação. Então, partículas que chegam, eventualmente, provocam centros de ionização. E esses centros de ionização, fotografados, evidenciam passagens de partículas. Então, 1953 já é 6 anos depois da descoberta do meson pi. Então, a busca de outras partículas ocorria loucamente. E Câmara de Wilson era um instrumental ótimo. Então, me consultaram, acabei descobrindo o que era a Câmara de Wilson e sabia, eu manejava com contadores Geiger na época, que eram exatamente os acionadores da Câmara de Wilson. E a minha conclusão, não vou ter dificuldade. Aí a pergunta, bom, e como a Câmara chega para Chacautaia? Então, aí me deram a notícia, você vai levar. Eu falei, bom, nenhum problema. Tomo o avião São Paulo, Congonhas, Cruzeiro do Sul, era uma companhia que já existiu, não existe mais, faz a linha São Paulo, La Paz, ponho a câmara no avião, desço em La Paz e levo a câmara para Chacautaia. Trivial. O peso da câmara não cabe no avião do tipo que pode ser utilizado. Então, pensei, bom, nenhum problema. Eu tomo um avião, espero a câmara na Bolívia e ponho no trem e o trem leva a câmara para La Paz. Bom, aí a segunda parte da notícia. Não tem jeito. Cada vez que ocorre um entroncamento ferroviário, você tem que ter certeza que a câmara seguiu para frente. Ok, lá vamos nós. Então, primeira parada, Campo Grande.
Campo Grande tem que negociar o transporte. Bom, negociar essas coisas, se hoje é difícil, naquela época ainda era mais complicado. Então, alguns dias em Campo Grande, numa temperatura verão, com os subornos convenientes, naquele tempo já existia. O pessoal encarregado de Campo Grande despachou para Corumbá. Lá vai para Corumbá. Corumbá, calor ainda maior, com mosquitos de todo lado. Ok? Corumbá. Aí pensei, bom, agora de Corumbá, é trivial, deve haver algum caminho para La Paz. Não tem. Tem que tomar um trem, que aliás eles davam um nome muito pitoresco, eles chamavam o trem da morte. Então lá despacho e espero a Câmara chegar em Santa Cruz de la Sierra, que era outra parada obrigatória. Naquela época a geografia era tão bem conhecida que ninguém sabia que não tinha trem que fosse de Santa Cruz de la Sierra para frente. Bom, como é que se faz? Caminhão transporta. Aí acabei achando um caminhão pesado. A Câmara pesava bastante, algumas toneladas, eram umas 5, 6 toneladas. Achei um caminhão certo, paguei-o. E, bom, como é que eu vou fazer com uma Câmara de Wilson, que é o instrumental mais precioso que existe no Brasil no momento? Houve um negócio e aí vai fazer por terra, por uma estrada de rodagem que nem sequer tinha sido acabado de construir. O chofer, que era do tipo que arrisca, mediante o pagamento conveniente, resolveu. Aí ele me disse, bom, o único inconveniente que nós vamos ter no caminho, que tem um grupo de guerrilheiros agindo na área e eles vão parar. Falei, bom, é trivial, eu vou explicar que estou carregando material científico. Chega numa determinada altura, depois de comer toda a comida apimentada que para o resto da vida, guerrilheiros param. Eu descubro qual era o comandante do pelotão, muito delicadamente, com metralhadoras apontadas na direção. Eu explico o que estávamos fazendo. O comandante do pelotão diz: os agentes do governo tentam nos enganar de toda forma possível. Abra os caixotes. Não, abrir os caixotes acabaria com a Câmara de Wilson. Então, eu insisto. Fazendo o transporte, tinha também o filho do Gleb Vatag, que era físico. Ele estava àquela altura com homens armados nos cercando. Ele não estava tendo uma ideia do que fazer. Eu falei, não, nós não podemos abrir, que se abrirmos está perdido. Aí eu de novo explico
Eu falo, isso é material científico, estamos levando para Chacautaya para realizar uma experiência muito importante. Isso não pode ser aberto. A forma de abrir é uma forma que só dá para abrir na origem, chegando. Eu tanto insisti, aparentemente o chefe do pelotão acreditou e ele mandou um emissário a cavalo para o chefe regional dos guerrilheiros para ele decidir. E lá esperamos o emissário a cavalo, vai, volta, aí recebemos um salvo-conduto. Então, o salvo-conduto permitia continuar a viagem. Bom, continuamos a viagem, chegamos em Cochabamba. Cochabamba tinha trem. Então, despachamos para La Paz. E de La Paz foi a aparelhagem enviada para Chacautaya. Chacautaya é um lugar gelado, impossível de respirar por causa da altura. E a Câmara chegou. Só que com todos esses percalços relativos à viagem, eu tinha aulas que eu tinha que começar. Então, nem dava. Eu tinha lá uma semana. Em uma semana eu tentei fazer o que era possível, não deu para completar. Aí me disseram que o Lattes tinha pessoal que poderia resolver o problema. O Lattes não estava lá nessa ocasião. Bom, volto La Paz, descubro que não tem avião. Consegui convencer o agente da Cruzeiro do Sul a me arrumar um lugar para voltar. A Faculdade de Filosofia Física não tinha problema perder aula. Politécnica tinha. Eu já estava perdendo quase que um mês de aula. Bom, aí volto, chego em São Paulo e vou assistir às minhas aulas. A Câmara produziu toda uma série de resultados interessantes. Equipes japonesas acharam os resultados do Lattes, na ocasião, tão interessantes que acabaram vindo para interpretar. Agora, eu era bolsista de iniciação científica do Lattes, mas eu não conhecia o Lattes. Simplesmente era intermediado. Quer dizer, quem era o encarregado do Lattes em São Paulo era o Jean Mayer, que já falecido, o André Vatagen, que era o físico com quem eu mais tinha contato. Ele funcionava como uma espécie de supervisor do meu trabalho. E o Lattes mesmo, de verdade, eu só conheci uns anos depois. Agora, eu tive a vantagem de, pelo menos, ouvir o relato dele, que correspondeu a essa aplicação da relatividade especial de uma maneira notável. Eu procurei transmitir ou retransmitir dentro do que eu me lembro. Agora, eu tive ocasião, exatamente posteriormente, conversar longamente com Lattes e conversar com o Chialine.
Então, esse jogo de adivinhação da descoberta do meson pi é qualquer coisa de notável. Quer dizer, era algo que não se sabia o que era. Quer dizer, era uma descoberta que absolutamente não havia qualquer ideia do que iria se encontrar. Bom, vamos aproveitar, ver algumas coisas interessantes de relatividade especial. Bom, toda uma série de conclusões no que diz respeito à relatividade restrita foram apresentados por Einstein em 1905. Tá. Isso não é ainda a relatividade geral. Quer dizer, a relatividade geral foi algo estabelecido mais tarde, vou falar amanhã, e com toda uma série de conclusões notáveis. A conclusão mais notável da relatividade especial, uma maneira de apresentar é uma equação que eu vou escrever. Esse E é energia total. Quer dizer, ela engloba a energia de repouso mais a energia cinética. Então, esse E não é energia cinética, é energia cinética mais a energia de repouso. Quer dizer, energia cinética mais mc2 dá o E. Esse P é o momento, quer dizer, é o momento cinético, ou momento cinemático, ou quantidade de movimento, como muitas vezes acaba sendo chamado. Então, quantidade de movimento multiplicado pela velocidade da luz acaba dando, como consequência, uma dimensão igual à energia. Então, o que nós temos aqui no caso é uma diferença entre energia da massa menos a energia do movimento igual a um invariante que generalizadamente seria o quadrado, o m0c ao quadrado elevado ao quadrado. Então, essa expressão é uma expressão extremamente importante, que é um dos invariantes relativísticos. Então, por que que isso tem importância? Então, vamos ver agora. Positron, a antimatéria do elétron, já havia sido evidenciado. Uma propriedade notável do positron é que positrons lançados contra a matéria ordinária se aniquilam dentro de uma expressão ou dentro de algo que podemos simbolizar assim. Então, elétron
e pósitrons se encontrando, dão origem a dois gamas que, por conservação do momento, uma das propriedades fundamentais da física, vai um para cada lado, com uma energia determinada. Então, pósitron aniquila com elétron, produzindo gamas em sentidos opostos, com uma energia justamente equivalendo à energia de repouso do elétron. Em 1953, uma equipe de Berkeley formulou uma hipótese que hoje consideramos como muito simples. Na época, não era. Então, vamos ver a trivialidade da hipótese. Próton é uma partícula. Em algum lugar do universo devem existir antiprótons. Se antiprótons existem, deve haver alguma maneira de evidenciar. Então, vamos evidenciar a existência do antipróton. Na época era relativamente pouco dinheiro. Era só algumas centenas de milhões de dólares, numa época que ciência não recebia ainda muito dinheiro. Aliás, não, na verdade eu estou enganado. Se nós pensarmos no dinheiro que o projeto Manhattan, o projeto da bomba atômica, custou, aquilo foi uma época que a física recebeu muito dinheiro. O projeto Manhattan, colocado em termos de dinheiro atual, custou algo da ordem de uns 100 bilhões de dólares. Então, até havia dinheiro, só que era dinheiro com uma outra finalidade. Não era para fazer ciência. Então, na época, algo da ordem de algumas centenas de milhões de dólares era muito dinheiro. Então, uma equipe disse, bom, nós podemos evidenciar a existência do antipróton. Então, o que seria o antipróton? E mais E menos, 2 gama. Carga elétrica do antipróton deveria ser oposta à carga elétrica do próton. Então, próton, carga elétrica mais um elétron, antipróton, carga elétrica menos um elétron. Então, essa é uma das possíveis reações. Quer dizer, o importante é que a soma das cargas elétricas seja zero, correspondente à carga elétrica inicial. Então,
2 pions mais, 2 pions menos? Por que não 1 pion mais? Não, também. Variantes. Quer dizer, o que você precisa... na verdade, tem mais. Eu não escrevi outras variantes. Tá. Então, eu escrevi uma delas. É uma espécie de variante média. Não necessariamente. É uma espécie de média. Poderia escrever K+, K- e por aí afora, tá? Bom, então... Bastam algumas centenas de milhões de dólares e dá para fazer a máquina. Qual deve ser a energia dessa máquina para conseguir esse resultado? Veja, nós não estamos falando do Large Hadron Collider, que é a máquina do CERN que custou 20 bilhões de dólares. Quer dizer, isso numa época onde a comunidade europeia chega a fornecer dinheiro numa escala maior. Tá, isso é uma época que o dinheiro de pesquisa feito nos Estados Unidos saía do governo americano. E centenas de milhões de dólares, ou algumas centenas de milhões de dólares, era muito dinheiro. Então, como é que vamos dimensionar a máquina? Trivial. Vamos usar essa equação. Então, saímos próton mais antipróton, aliás, próton mais próton, três prótons mais um antipróton. Por quê? Porque próton mais antipróton, mais um menos um, zero, cargas elétricas correspondem. Então, no final, o estado final corresponde a algo que, se as evidências possíveis estão corretas, nós começamos com o sistema com 2 prótons e terminamos com o sistema com 4 prótons equivalente. Então, vamos usar essa equação. Temos, no estado final, temos 4 prótons. No estado inicial, temos uma determinada energia total com um certo momento. Então, estamos jogando um próton com uma certa energia em cima de um próton em repouso, e no final temos 4 prótons. Bom, então, estado inicial. Energia inicial igual a energia total da partícula incidente mais a massa de repouso da partícula que está servindo como alvo, menos
momento da partícula incidente igual a massa final. Ao quadrado. Tá, estou pegando essa equação, particularizando exatamente para a situação de produção. Agora, por que eu estou colocando... Tá, isso é algo muito importante. Por que eu estou colocando 4 prótons no sistema final? Porque qualquer que seja a transformação de coordenadas que se faça, existe um invariante que é conservado, independe do sistema de referência. Então, não interessa para onde os prótons estão indo. Sistema de referência sempre é constante, é um invariante. É um invariante relativístico. Bom, agora, a partir daí é pura aritmética. Então, vamos mostrar como é que se faz a aritmética. Bom, não é bem aritmética, mas é uma aritmética com letrinhas. Aqui, bom, 16 m0c ao quadrado. E0 ao quadrado menos PC ao quadrado é exatamente igual a M0C ao quadrado. Então, expressão simplificada. Bom, então dá para cancelar numericamente. Então, temos M0C ao quadrado, aliás, na verdade, o M0C ao quadrado também dá para cancelar. Bom, não, então vamos continuar. M0C ao quadrado, cancela, ficou M0C ao quadrado mais E0 igual a 8M0C ao quadrado. Não, não, aqui M0C ao quadrado. 8, só que fica 7. Tá. Então a álgebra toda está feita. Esse M0 não tem, né? M0C ao quadrado cancelou.
Então ficou 0,7 vezes a massa de repouso do próton. Essa massa de repouso é da ordem, colocado em termos de uma unidade que na verdade é mais conveniente, que é da ordem de 1 GeV arredondado. Então a máquina corresponderia a 7 GeVs. GeV é o gigaelectronvolt. A massa de um próton é mais ou menos 1 GeV. Quer dizer, em unidades do tipo electron-volt, que são unidades do sistema microscópico. Eu deveria ter falado um pouquinho sobre unidades, mas é isso. Só que essa é a energia total. Então, a energia cinética é a energia total menos a energia cinética. Então, seria a energia correspondente à máquina seria uma aceleração de 6 GeVs. Tá? Essa é uma aceleração que, na época, não correspondia a nenhuma máquina possível. A verdade, a máquina que foi construída tinha uma energia maior do que essa. A experiência foi realizada, os aquinhoados com o prêmio de centenas de loterias esportivas acabaram ganhando o prêmio Nobel. 2 deles eram o Segre e o Chamberlain. Não, eu ia fazer mais uma continha, que é pouquinho mais complicada, que é como calcular o efeito Compton. Eu achei até uma dedução muito bonita, mas eu vou omitir. Eu estou achando que mesmo essa última que eu fiz já era meio indigesta. À medida que fui apresentando, acabei pensando, acho que estava um pouco indigesta. Então, eu termino com isso. Tá, obrigado. O efeito Compton é mais pesado, tal, não daria talvez para hoje, acho que melhor parar por aqui. Lembrar que ele falou que os 7 GeVs é energia total, mas energia total é energia cinética, mas energia de repouso, e o próton tem energia de repouso de 1 GeV, porque é a massa de repouso dele. Então por isso que você tem que acelerar ele com uma energia cinética de 6 GeVs, tá? Então esse foi o prêmio Nobel que, na verdade, em termos de construção, custou algumas centenas de milhões de dólares e o valor distribuído como prêmio Nobel era só da ordem de $1 milhão. Foi o Segre e quem foi? Segre e o Chamberlain. Aonde que foi feito? Em Berkeley. Em Berkeley? Tá. Era a grande máquina de Berkeley que eu cheguei, quando eu comecei lá, a máquina ainda estava lá. Agora, o Segre era de origem italiana ou francesa? O Segre era discípulo do Fermi. Do Fermi, italiano, né? O Emílio Segre tem um livro... Emílio, né? Emílio Segre. Emílio Segre. Ele tem um livro de física quântica muito interessante, chamado Dos Raios-X aos Quarks, né? Eu, quando dava aula no curso de física lá no Instituto Federal, no campus de São Paulo, eu usava numa disciplina de física moderna. Muito bacana esse livro, chama-se Dos Raios-X aos Quarks. Ele faz uma... E ele participou, ele foi aluno do Fermi, né? Depois também foi prêmio Nobel, que nem o próprio Enrico Fermi. Então, bacana a pincelada hoje do Yuda. Vocês conseguiram acompanhar, não? Hoje foi mais pesado aqui ontem, né? Mas é legal vocês pensarem. Atualmente, quem tiver alguma grande ideia e consegue algum financiamento de $100 bilhões com algo inédito, provavelmente também pode ganhar um prêmio Nobel de $1 milhão. E, ó, é importante, o Yuda, naquela época,
nos anos 50 ele fazia o curso de Física e o curso de Engenharia ao mesmo tempo, né? Eu fazia os dois. Na Faculdade de Filosofia era o Departamento de Física, depois foi criado o Instituto de Física e na Escola Politécnica. Mas você vê, Cauã, mexer com eletrônica, né? Sorensen e os outros aí, é importante, né? Você unir questão de tecnologia com conhecimento básico de física, que foi isso que foi feito, né? Aliás, naquela época, quer dizer, o Lattes tinha alguns eletrônicos de bom nível no Rio de Janeiro. Em São Paulo só era eu. O Lattes estava no Rio na época? Estava no Rio. Mas ele orientava por controle remoto. Tá? Não, o Lattes é alguém de uma inteligência tão excepcional que realmente é uma das satisfações que eu tive de conseguir conversar com ele. Aliás, ele, além de tudo, tinha uma personalidade terrível. Quer dizer, felizmente, eu era uma das pessoas que conseguia falar com ele. Eu tentei montar para ele um sistema de medida de emulsões nucleares automático. Fracassei, não consegui. Depois, quando foi criada a Unicamp em 66, o Lattes acabou indo para a Unicamp, né? E foi professor na Unicamp, foi meu professor lá nos anos 80, quando eu entrei em 81 lá no curso de Física da Unicamp, né? Mas vamos abrir perguntas aí para quem estiver fazendo. Então, o Rodrigo quer fazer, faz no microfone, Rodrigo. Uma dúvida que eu sempre tive é da equivalência de elétron-volts com massa. Então, qual seria a equivalência de um elétron-volt com massa e quanto corresponderia isso em joules? A forma de considerar é carga do elétron multiplicado por uma diferença de potencial de 1 volt. Então, como a carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19. Vezes 10 a menos 19 coulombs, então o elétron-volt, a equivalência a Joule, é 1,6 vezes 10 a menos 16 joules. Deixa eu escrever que fica mais claro. Tá, é essa a relação. Na internet, você constantemente se encontra lá, por exemplo, a energia que o urânio 235 libera na sua fissão, sendo como 274... Fala mais pausadamente. Não, eu na verdade, eu ouço fragmentariamente. Eu preciso do tempo do meu cérebro processar. Entendo. Na internet, constantemente, você acaba encontrando a energia que o urânio 235 libera no seu fissionamento como equivalente a 274,4 megaelectronvolts. Isso é constante ou varia à medida que a diferença do... Espera, eu vou precisar aqui. Ele falou que na reação de fissão do urânio, de fissão do urânio, ele encontrou na internet que a energia liberada é da ordem de 270 MeVs, né? 200 MeVs. Daí ele quer saber se é constante ou se varia. Não. Energia da fissão é constante. Completamente constante. A ordem de grandeza é 200 MeVs. Tá, da ordem de 200 MeVs. E a energia correspondente a essa energia de conversão é da ordem de 1 a 2 milhões de vezes maior do que a energia de queima de combustível. Milhão, tá? Milhão é o número para levar em conta. Só uma observação sobre a primeira pergunta. EV, eletronvolt, é a unidade de energia. Mas como E igual a mc ao quadrado, se você passa C ao quadrado para o outro lado, EV dividido por C ao quadrado é a unidade de massa. Então quando a gente fala que a massa do próton é 1 GeV, na verdade está querendo dizer que a massa do próton é 1 GeV sobre C ao quadrado.
Mas é que a gente fala que, na verdade, a energia de repouso dele é um GeV. Na verdade, não é um GeV, é um pouquinho menos, 900 e tanto MeVs. Então, mas geralmente a gente acaba usando a expressão GeV para energia e para massa também, entendeu? Porque, na verdade, as duas coisas são conversíveis uma coisa na outra. Então, deixa eu aproveitar a continuação. Quando ocorre a conversação, a conversão, então, uma fração da energia de repouso, quer dizer, 1/1000 da energia de repouso é o que você consegue converter em energia útil. Então, a ordem de grandeza, quando você está pensando em energia química, a ordem de grandeza é a ordem de grandeza da escala atômica, que é 1 elétron-volt. A ordem de grandeza da escala nuclear, que é o milésimo do GeV, é 1 MeV. A ordem de grandeza, eventualmente, numa aniquilação, aliás, eu até ia falar sobre isso, eu acabei interrompendo, mas eu consigo falar em 1 minuto mais, que acaba sendo interessante. A ordem de grandeza, então, da conversão nuclear química é 1 milhão de vezes. Agora, há alguém que pode perguntar, é muito importante, acabou não havendo a pergunta, mas eu vou dar a resposta mesmo sem pergunta. Existem galáxias de eventual antimatéria no universo? Porque conjectura-se que é uma anomalia o nosso universo só ter matéria. Eu diria que não está excluída a possibilidade de antimatéria. Quer dizer, só pensar numa galáxia como a Via Láctea de antimatéria, ela existiria. Muito possivelmente, nós não vimos nenhum fenômeno correspondente à aniquilação total. O fenômeno poderia ocorrer, só que o que acaba acontecendo é que a distância entre possíveis galáxias, incluindo a galáxia de antimatéria, é da ordem de alguns milhões de anos-luz. Então, a possibilidade do evento catastrófico ocorrer é algo extremamente raro. Agora, se existe antimatéria no universo na forma de estruturação em termos de galáxia, poderia chegar a alguma época que isso vai acontecer. Só que, devido às possíveis distâncias, o tempo seria sempre muitos milhões de anos-luz de distância. Então, não dá para o fenômeno estar ocorrendo. Lembrar que as galáxias são ilhas de matéria espalhadas pelo universo e distantes uma da outra. Andrômeda vai colidir com a Terra, com a nossa galáxia, está previsto. Agora, o que o Ilha está falando, imagina a colisão, se uma partícula, como a partícula libera, na hora que ela se aniquila, libera uma quantidade de energia, imagina a colisão de uma galáxia de antimatéria com uma galáxia de matéria. Seria um dos eventos mais explosivos do universo. 10 a 60 eletronvolts. Seria uma coisa gigantescamente imensa, né? Mas teoricamente tem. Agora, eu que faço uma pergunta. Quando a gente observa uma galáxia distante, como é que a gente sabe se ela é feita de matéria e não de antimatéria? Não se sabe. Não se sabe. Tá. Ou se supõe. Se supõe que seja... Porque tem essa assimetria, que é uma questão em aberto na física. Por que quase todo o universo é matéria e tem tão pouco de matéria? É uma simetria que é considerada em aberto. E se tiver, será que está numa outra parte do universo? Porque normalmente devia ter metade de matéria e metade de antimatéria, a gente suporia. E tem quase tudo de matéria e quase nada de antimatéria no universo. Então, onde está essa... Né? Mas ainda tem alguns minutos para alguma outra questão.
Nada. Eu lembro essa aventura aí do professor Yuda na Bolívia, né? Que depois, nos anos 60, o Che Guevara foi guerrilheiro na Bolívia, foi morto na Bolívia, né? Talvez, né? Não, mas uma aventura com guerrilheiros da Bolívia. O Lattes chegou a fazer com a equipe japonesa que trabalhou com ele chegou a evidenciar propriedades da superbola de fogo. E o que seria a superbola de fogo? Não conseguiu se evidenciar. Quer dizer, foi desses fenômenos que até agora está em análise. Bom, eu vou pedir para vocês, vai terminar agora, mas eu queria hoje bater uma foto de todos os alunos aqui na frente, antes de vocês saírem, né, com o professor Yuda, se for possível, tá? Aí eu até mando a foto para vocês. Depois a gente vai publicar no site uma notinha sobre a palestra e tal, e daí todo mundo aparece, tá? Mas antes disso, vamos agradecer ao professor Yuda. Obrigado.